Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 19. Alcançar a paz. Seção 4. Os obstáculos da paz. Parte B. O segundo obstáculo. A crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Nós dissemos que a paz, em primeiro lugar, tem que superar o obstáculo do teu desejo de ficar livre dela. Onde a atração da culpa domina, a paz não é querida, ou seja, onde existe a atração da culpa, a paz não é bem-vinda. O segundo obstáculo, pelo qual a paz tem que fluir, está estreitamente relacionado com o primeiro, e é a crença segundo a qual o corpo tem valor pelo que oferece, pois aqui se faz com que a atração da culpa seja manifestada no corpo e vista nele. Então, todas as vezes que a gente acreditar que a culpa é verdadeira, que é real, que a culpa existe, o nosso corpo físico ou o corpo físico daqueles no qual a gente está projetando a culpa vai nos mostrar exatamente todos os comportamentos que vão confirmar que aquela crença é real. Esse é o valor que você pensa que a paz quer roubar de ti. É isso que acredita que ela quer que você deixe de possuir, deixando-te sem lar. E é por isso que você quer negar um lar à paz. Esse é o sacrifício que você sente como se fosse grande demais para ser feito e acha que esse sacrifício é demais para ser pedido a você. Isso é um sacrifício ou uma liberação? É uma pergunta que está trazendo. O que é que o corpo te deu realmente que justifique a sua estranha crença em que nele está a salvação? Outra pergunta. Você não vê que essa é a crença na morte? Mais uma reflexão. Aqui está o foco da percepção da expiação como assassinato. Aqui está a fonte da ideia de que o amor é medo. Os mensageiros do Espírito Santo são enviados para muito além do corpo, chamando a mente para se unir em comunhão santa e para estar em paz. Tal é a mensagem que eu dei a eles para ti. No caso aqui, tal é a mensagem que o próprio Jesus Cristo deu aos mensageiros do Espírito Santo. E ele continua, são apenas os mensageiros do medo que olham só para o corpo, pois eles buscam aquilo que pode sofrer. E olha a próxima pergunta que traz. Você acha que é um sacrifício ser removido daquilo que pode sofrer? Daquilo que pode fazer sofrer, né? O Espírito Santo não exige que você sacrifique a esperança do prazer do corpo e ele não tem nenhuma esperança de prazer. Mas também não pode trazer a você o medo da dor. A dor é o único sacrifício que o Espírito Santo pede e esse ele quer remover. No caso aqui, a palavra sacrifício está destacada, porque o único sacrifício que o Espírito Santo nos pede é que a gente abra mão das crenças que nos levam a acreditar que o sofrimento e a dor são reais e são necessários aqui. A paz se estende a partir de você só para o que é eterno e ela alcança o que está fora de você a partir do eterno que já está em você e ela também flui através de todas as outras coisas. Olha que interessante o que ele trouxe aqui, que a paz se estende a partir de cada um de nós para tudo que é eterno. Só que ela alcança tudo que está fora a partir do eterno também que somos nós, que está em cada um de nós. Então, tudo isso que a gente vê fora e dentro da gente é parte dessa grande força, dessa grande energia, dessa grande inteligência criadora. Que lindo, né? O segundo obstáculo não é mais sólido do que o primeiro, pois não quer nem ficar livre da paz, nem limitá-la. E o que são esses obstáculos que você quer interpor entre a paz e a continuação do trajeto da paz, senão barreiras que você mesmo coloca entre a tua vontade e a sua realização? Você quer comunhão e não o banquete do medo. Você quer a salvação e não a dor da culpa. E quer o teu pai e não um pequeno monte de barro para ser a sua casa. No caso aqui, esse pequeno monte de barro, eu entendo que seja o corpo físico. No seu relacionamento santo está o filho do teu pai.
ele não perdeu a comunhão com ele e nem consigo mesmo. Quando você concordou em se unir ao teu irmão, reconheceu que isso é assim. Isso não custa nada, mas libera do custo. Olha que profundo. Ele trouxe aqui que quando a gente estabelece os relacionamentos como santos, quando a gente está nesse estado de abertura e permite que os relacionamentos sejam curados na nossa vida, aí sim estamos manifestando o nosso ser mais elevado, que é o Filho de Deus, que tem em cada um de nós. E quando isso acontece, a nossa essência divina está em comunhão tanto com Deus como com a gente mesmo. E ele trouxe ainda que quando a gente age nessa direção de se unir ao nosso irmão, nós saímos dos sofrimentos, das dores, das culpas, dos medos. Por isso que ele concluiu dizendo que isso não custa nada, mas libera do custo de ter que pagar o preço pelos enganos, pelas ilusões e pelos sofrimentos. Veja bem como ele continua. Você pagou muito caro pelas tuas ilusões, e nada daquilo por que pagou te trouxe paz. Não está contente que o céu não possa ser sacrificado e que nenhum sacrifício possa ser pedido a você? Ele traz essa pergunta. Não existe nenhum obstáculo que você possa colocar diante da nossa união, pois em seu relacionamento santo, eu já estou presente. Nós superaremos juntos todos os obstáculos, pois nós nos encontramos do lado de dentro da porta e não do lado de fora, do lado de dentro da porta do nosso templo sagrado de manifestação, que é o mundo interior de cada um de nós. É dentro da gente que tudo acontece, todas as mudanças, todas as curas, todas as transformações, e todo tipo de conexão, tanto com os seres mais elevados, aqui eu trazendo a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e também com os nossos irmãos e com a gente mesmo. É um constante e interminável processo de reconexão. Como é facilmente aberta a porta do lado de dentro, dando passagem à paz para abençoar o mundo cansado. Que incrível, né? É muito mais fácil fazer esse movimento interno do que querer mudar e controlar todos os fatores externos, todas as pessoas, todos os comportamentos, porque isso não está no nosso alcance. Por outro lado, conhecer, controlar, transformar as nossas questões internas e manifestá-las no nosso mundo externo, isso sim é possível, porque tem que partir sempre de cada um de nós. A gente não consegue mudar ninguém, somente a gente mesmo. Será que pode ser difícil para nós ultrapassarmos as barreiras juntos? Se você já se uniu ao que é sem limites, olha que poderoso. Nós, quando entramos nesse caminho, já estamos, mesmo que de forma inconsciente, nos unindo a tudo aquilo que é ilimitado. O fim da culpa está em suas mãos para ser dado. Iria você parar agora para procurar a culpa no teu irmão? Ele trouxe muitas reflexões aqui só nesse início de leitura. Permite que eu seja para você o símbolo do fim da culpa e olha para o teu irmão como olharia para mim. Perdoa-me todos os pecados que você pensa que o Filho de Deus cometeu. E sob a luz do teu perdão, ele se lembrará de quem ele é e esquecerá daquilo que nunca foi. Olha que fato interessante. Ele traz aqui que se a gente acha que a gente mesmo ou o outro merece carregar uma culpa, então o próprio Jesus deveria também carregar uma culpa. Por isso que ele pediu aqui, perdoa-me todos os pecados que você pensa que o Filho de Deus cometeu. O Filho de Deus é a gente mesmo, é o nosso próximo e é o próprio Jesus. Desse modo, tudo que for projetado em qualquer elemento, em qualquer parte da criação, reflete em todas as outras partes. E continua, eu peço o teu perdão, pois se você é culpado, eu também tenho que ser. Olha só, gente. Mas se eu superei a culpa e venci o mundo, você estava comigo. E olha só a pergunta que vai trazer. Você quer ver em mim o símbolo da culpa ou o fim da culpa? Lembrando-se
de que o que eu significo para você é o que você vê dentro de ti mesmo. Está aí uma pergunta que nos remete novamente à autorresponsabilidade e ao poder da escolha. Aquilo que eu escolher ver, em qualquer aspecto, é o que vai ser manifestado para mim também. A partir do seu relacionamento santo, a verdade proclama a verdade e o amor olha para si mesmo. A salvação flui do mais profundo no interior do lar que ofereceu a meu Pai e a mim. E nós lá estamos juntos na comunhão quieta na qual o Pai e o Filho estão unidos. Venham vocês que têm fé para a santa união do Pai e do Filho em vocês mesmos. E não se mantenham à parte do que é oferecido a vocês em gratidão, por terem dado à paz um lar no céu. E enviem para todo mundo a feliz mensagem do fim da culpa e todo mundo responderá. Pensem na felicidade de vocês quando todas as pessoas lhes oferecerem o testemunho do fim do pecado e mostrarem a vocês que o seu poder se foi para sempre, ou seja, o poder que a gente acreditava que o pecado tinha de nos colocar nesse estado de sofrimento contínuo, nesse estado de crucificação aqui na própria vida. Onde pode estar a culpa quando a crença no pecado se foi? Vejam que pergunta interessante. Quando a gente elimina essa ideia de que somos pecadores, a culpa automaticamente é eliminada do nosso próprio ser. Então, por isso que ele pergunta, onde pode estar a culpa quando a crença no pecado se foi? E onde está a morte quando seu grande advogado não for mais ouvido? Outra pergunta, quem é o grande advogado da morte? É o ego, esses pensamentos equivocados na nossa mente que fazem acreditar que a morte é o fim da nossa existência. E aqui um Curso em Milagres deixa claro que nós somos seres eternos, experienciando a vida humana em diferentes tempos e de diferentes maneiras. E mais uma vez aqui, ó, o próprio Cristo, perdoa-me as tuas ilusões e me libera da punição pelo que eu não fiz. Por que ele está trazendo aqui? Libera-me da punição pelo que eu não fiz. Porque o Cristo não morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Isso é um falso valor que foi dado ao corpo como objeto de sacrifício. Só que não foi esse o contexto. Olha que incrível, a gente passou séculos acreditando que o Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Agora pensem, se isso foi verdade, entre aspas, por que a gente continua sofrendo? Se ele tivesse realmente morrido na cruz para nos salvar, deveríamos estar salvos e não continuar com essa ideia de pecado na mente. Por que a gente continua até hoje achando que tem que se sacrificar? Porque tudo isso era uma ilusão para nos manter carregando culpas e medos que nunca nos libertaram. Olha que interessante, gente. Se ele morreu para nos salvar, por que não estamos salvos? Simplesmente porque essa ideia de pecado nunca foi real. E no meu entendimento, essa ideia, essa ilusão sobre o pecado era apenas um mecanismo de controle e manipulação das pessoas para que a gente fizesse, entrasse nos medos e nas culpas e fizesse tudo aquilo que nos diziam que a gente tinha que fazer. E com isso foi afastado do nosso entendimento e da nossa mente o entendimento de que o poder de fazer qualquer coisa está dentro de cada um de nós. E porque nos alienaram disso, dessa informação, nós estamos constantemente buscando fora tudo aquilo que a gente acha que nos falta, que a gente acha que a gente é um ser incompleto. Mas hoje eu escolho acreditar nisso aqui que um Curso em Milagres fala, que nós já somos tudo e temos tudo. E através disso, a minha busca agora é fortalecer cada vez mais esse poder interior, para que eu possa manifestar na minha vida tudo aquilo que está alinhada com a minha verdadeira essência e não com aquilo que me disseram que eu tinha que fazer. Então, retomando aqui, ó, perdoa-me as tuas ilusões e me libera da punição pelo que eu não fiz. Desse modo, aprenderá a liberdade que eu ensinei, a liberdade da mente, gente, da mente, ensinando a liberdade ao teu irmão e assim me liberando.
Eu estou dentro do seu relacionamento santo. Todavia, você quer me aprisionar atrás dos obstáculos que ergue a liberdade e impedir o meu caminho para ti. No entanto, não é possível manter afastado aquele que já está presente, que no caso é o Espírito Santo que já habita cada um de nós. E nele é possível que a nossa comunhão, na qual já estamos unidos, venha a ser o foco da nova percepção que trará luz a todo mundo contido em você. E agora ele vai tratar sobre a atração da dor. A sua pequena parte é apenas dar ao Espírito Santo toda a ideia de sacrifício, ou seja, entregar para o Espírito Santo tudo aquilo que a gente acredita que tem a ver com sacrifício, com sofrimento, com luta, com dor, e aceitar a paz que ele te dá em seu lugar, sem os limites que iriam deter a sua extensão e assim limitariam a tua consciência dela. Pois o que o Espírito Santo dá tem que ser estendido se você quer ter o seu poder sem limites e usá-lo para a liberação do Filho de Deus. Não é disso que quer ficar livre, e tendo isso, não pode limitá-lo. Se a paz não tem o lar, você também não tem, e eu também não tenho. E ele, que no caso é o Espírito Santo, que é o nosso lar, está ao desabrigo conosco. É esse o teu desejo? Você quer ser para sempre um errante em busca de paz? Errante é aquele que não tem um lugar fixo, né? Não tem um lar. E você quer investir a tua esperança de paz e de felicidade naquilo que não pode deixar de falhar? Que no caso é tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que não é eterno. Isso sim é investir a nossa esperança de paz e felicidade naquilo que vai falhar um dia, porque não é eterno. A fé naquilo que é eterno é sempre justificada, pois o eterno é para sempre benigno, infinito em sua paciência e totalmente amoroso. Ele te aceitará totalmente e te dará a paz. No entanto, ele só pode se unir com o que já está em paz em você, imortal como ele próprio. Eu entendo aqui que aquilo que já está em paz em cada um de nós são os aspectos do nosso próprio ser que a gente já conseguiu curar, que a gente já conseguiu liberar, que a gente já conseguiu transmutar. O corpo em si mesmo não pode te trazer nem paz, nem tumulto, nem alegria e nem dor. É um meio e não um fim. O corpo não tem propósito em si mesmo, mas somente aquele que lhe é dado, ou seja, o corpo só tem o propósito que cada um de nós dá a ele. E o corpo parecerá ser qualquer coisa que seja o meio de alcançar a meta que você lhe atribuiu. Só a mente pode estabelecer um propósito e só a mente pode ver os meios para sua realização e justificar o seu uso. No caso aqui, justificar o uso do corpo, porque se a mente está doente, se a mente não foi curada, ela vai expressar isso no corpo físico e pode ser na forma de doença, de acidente, de mal-estar, de qualquer coisa. Paz e culpa são ambas condições da mente a serem atingidas. Ouçam bem isso. A paz e a culpa são ambas condições da mente a serem atingidas. Eu reforço novamente, é sempre uma escolha. Eu escolho levar uma vida de paz, construir uma vida de paz e irradiar a paz, ou eu escolho me apegar à culpa, enxergar a culpa no mundo, enxergar a culpa em mim mesmo e ver somente o mundo de culpa, pecado e medo fora de mim. Reflita aí o que você escolhe, qual é a sua vontade, o que você tem escolhido diariamente. E essas condições são o lar da emoção que as suscita e que é, portanto, compatível com elas. Então, essas condições da mente, ou a condição de paz ou de culpa, vai ser exatamente o lar, o ambiente que será criado na vida da pessoa ou que acredita no mundo de paz ou que acredita no mundo de culpa. Mas pensa em qual delas é compatível com você. Aqui está a sua escolha e ela é livre, ou seja, livre-arbítrio.
Mas tudo que está nessa escolha virá com ela, e o que você pensa que é, nunca pode estar à parte dela. O corpo é o grande traidor aparente da fé. Nele está a desilusão e as sementes da falta de fé, mas só se você lhe pede o que ele não pode dar. Que incrível! Então, dependendo da nossa escolha, o corpo físico vai manifestar esse aspecto de desilusão e de falta de fé, caso a gente peça para ele aquilo que ele mesmo não pode dar, porque o corpo é um mecanismo de comunicação e manifestação do nosso ser espiritual. Então, se eu pedir uma ilusão para ele, ele vai manifestar essa ilusão, mas ele mesmo por si próprio, o corpo físico, não pode nos dar nada que já não esteja na nossa mente. É possível que o teu equívoco seja um motivo razoável para a depressão e a desilusão e para o ataque vingativo contra aquilo que você pensa que te falhou? Olha só, não use o teu erro como justificativa para a sua falta de fé. Você não pecou, mas tem estado equivocado naquilo que é fiel. Fiel nas ilusões aqui no caso, né? Nos enganos, nos erros, nos equívocos. E a correção do teu equívoco vai te dar motivos para a fé, corrigir a mente equivocada, corrigir as crenças limitantes. Quando a gente começa a fazer essas transformações na mente, aqui é o que ele falou, a vida vai nos dar motivos para que a gente tenha fé, para que a gente acredite que realmente tem algo muito maior, uma vida muito melhor do que essa que a gente está acreditando que é verdadeira, mas que é repleta de ilusões, essa que a gente vive agora. É impossível buscar o prazer através do corpo e não achar dor. É essencial que esse relacionamento seja compreendido, pois o ego vê o corpo como prova do pecado. Ele não é realmente punitivo em absoluto, ou seja, o corpo é só um mecanismo mesmo, gente, é só um instrumento aqui para manifestação. Mas o ego vai, através da nossa mente, nos fazer acreditar que o corpo é um mecanismo de punição. E aí volta aquela ideia equivocada de pecado, de culpa, de medo, e a gente continua nutrindo esse círculo vicioso de ilusões. Então, só retomando essa frase, o corpo não é realmente punitivo em absoluto. O convite à dor é apenas o resultado inevitável de te equacionar com o corpo, ou seja, a manifestação da dor e do sofrimento em nossas vidas é apenas porque a gente está o tempo todo tentando nos igualar ao corpo, ou seja, achando que a gente é somente esse corpo físico. E é isso que gera dor. Pois ele convida o medo a entrar e venha ser o teu propósito. A atração da culpa tem que entrar com ele. E o que quer que seja que o medo oriente o corpo a fazer é, portanto, doloroso. Olha só, o que quer que seja que o medo oriente o corpo a fazer vai ser doloroso, sim. E ele irá compartilhar a dor de todas as ilusões, e a ilusão do prazer será o mesmo que a dor. Isso não é inevitável? Sob as ordens do medo, o corpo perseguirá a culpa, servindo ao seu patrão, cuja atração pela culpa mantém toda a ilusão da sua existência. É isso então, a atração da dor. A atração da dor é a gente acreditar que é o corpo físico. Regido por essa percepção, ou seja, por essa ilusão, o corpo vem a ser o servo da dor, buscando-a como um dever e obedecendo à ideia de que a dor é prazer. E é essa ideia que está por trás de todo o maciço investimento do ego no corpo. E é esse relacionamento insano que ele mantém escondido e, no entanto, ele se alimenta disso. A você, o ego ensina que o prazer do corpo é felicidade. Entretanto, para ele mesmo, ele sussurra: é a morte. Olha só, gente, como a gente veio aqui para vencer a nós mesmos, aos enganos que estão dentro da nossa mente. O ego faz a gente acreditar que o prazer obtido através do corpo, tudo que gera prazer no corpo físico, é felicidade. No entanto, ele sussurra para ele mesmo que esse prazer que a gente está buscando incessantemente fora
para satisfazer as necessidades apenas do corpo físico, ele sussurra: é a morte, não é felicidade. E aí alguns de vocês podem até pensar: ah, então a gente não pode ter prazer aqui na vida, não pode viajar, curtir, comer alguma coisa gostosa, fazer uma massagem, cuidar do corpo físico. Pode sim fazer tudo, absolutamente tudo que o corpo pedir também. Porém, a gente fazer isso com a consciência de que não somos apenas um corpo físico nos coloca em outro nível de compreensão da vida. Agora, quando eu tô ali, não, porque eu mereço, não, eu já trabalhei muito hoje, então vou tomar uma cerveja. Aí eu nutro o meu corpo físico excessivamente com bebidas, álcool, com comidas, né, no caso, com drogas, com sexo, com atrativos, assim, físicos, materiais, né, roupas sofisticadas, joias, essas coisas que não têm valor eterno. E aí, se eu tenho foco somente nisso, é muito fácil de eu entrar nesse movimento de desilusão contínua, porque isso vai me gerar uma felicidade momentânea, porém, na sua mente vai ter uma voz ali te falando: não, conquiste mais, busque mais, corra atrás de algo, junte dinheiro, compre mais, gaste mais. Para quê? Porque ele quer o nosso fim. É uma voz distorcida que está lá tentando nos levar para o nosso fim, para a nossa estagnação física. Por que deveria o corpo ser qualquer outra coisa para você? Com certeza, aquilo de que é feito não é precioso, e com a mesma certeza, ele não tem sentimento. Ele transmite apenas os sentimentos que você quer. Como qualquer veículo de comunicação, o corpo recebe e envia as mensagens que lhe são dadas. Dadas por onde? Através da mente. Não tem nenhum sentimento por elas. Todo o sentimento que nelas está investido é dado pelo remetente e pelo destinatário. Ou seja, aquilo que a gente aceita na nossa vida. A gente vai ouvir os pensamentos da nossa essência divina, do Espírito Santo, ou a gente vai ouvir os pensamentos distorcidos do ego. Aquilo que a gente aceitar, porque depende do remetente que a gente escolher. Tanto o ego como o Espírito Santo reconhecem isso e ambos reconhecem também que aqui o remetente e o destinatário são o mesmo. Parece contraditório aqui, parece um pouco confuso, né? Entender que o remetente e o destinatário são o mesmo. Por quê? Porque o remetente e o destinatário estão em cada um de nós. Tanto o ego quanto o Espírito Santo está em nós, assim como a nossa própria essência divina. Por isso que ambos são o mesmo, porque ambos ocupam o mesmo corpo, o mesmo templo de manifestação. O Espírito Santo te diz isso com alegria. O ego esconde de você, pois quer te manter inconsciente disso. O ego quer nos manter inconsciente desse fato de que tem uma voz que está aí na nossa mente para nos sabotar aqui nessa vida, para não deixar a gente acessar aquilo que nós realmente somos. Quem iria enviar mensagens de ódio e ataque se apenas compreendesse que essas mensagens são enviadas a si mesmo? Olha só. E quem iria acusar, culpar e condenar a si mesmo? As mensagens do ego sempre são enviadas para longe de você, acreditando que por sua mensagem de ataque e culpa, alguma outra pessoa, mas não você, irá sofrer. Isso aí tem muito a ver com a projeção da culpa fora, né? A gente acha que se o outro for punido, se ele entrar num estado de sofrimento porque ele fez alguma maldade, entre aspas, aí isso não vai afetar a gente. Incrível. E mesmo que você sofra, ainda assim, alguém irá sofrer mais. O grande enganador reconhece que não é assim, mas como inimigo da paz, ele insiste que você mande para fora todas as suas mensagens de ódio e assim liberte a ti mesmo. E para te convencer de que isso é possível, ele pede ao corpo que busque a dor no ataque a outra pessoa, chamando-a de prazer e te oferecendo isso como libertação do ataque. Então, tudo que eu penso, sinto, falo e faço em relação ao outro, eu estou fazendo também em relação a mim mesmo, porque o outro é um espelho e tudo que eu enviar para ele vai voltar para mim, porque reflete de volta.
Não ouça a loucura do ego e não acredite que o impossível seja verdadeiro. Não se esqueça de que o ego dedicou o corpo à sua meta do pecado e coloca nele toda a fé que ele tem em que isso possa ser realizado. Seus tristes discípulos cantam continuamente os louvores do corpo em solene celebração ao domínio do ego. Ninguém pode deixar de acreditar que ceder à atração da culpa é escapar da dor. Ninguém pode deixar de se considerar um corpo sem o qual morreria e, no entanto, dentro do qual a morte é igualmente inevitável. Não é dado aos discípulos do ego reconhecer que tem se dedicado à morte, ou seja, não é permitido aos discípulos do ego, aqueles que aceitam culpa, medo, pecado nas suas próprias vidas, descobrirem que o ego quer unicamente matá-los, quer o fim deles. Então, o ego nunca vai deixar que essa pessoa que acredita na culpa, no medo e no pecado e no sofrimento, que eles estão sendo direcionados para a própria morte. A liberdade lhes é oferecida, mas eles não aceitaram, e aquilo que é oferecido tem que ser também recebido, para ser verdadeiramente dado. Ou seja, a liberdade, ela nos é oferecida através do Espírito Santo, dessa reconfiguração mental. Só que aqueles que acreditam no ego, eles não aceitaram essa dádiva. Então, não pode ser recebido por eles, porque se eles negam isso, a existência do Espírito Santo, de que tem uma outra realidade, é isso que eles vão viver também, um mundo de sofrimento e de dor. Pois o Espírito Santo também é um veículo de comunicação, recebendo do Pai e oferecendo as suas mensagens ao Filho. Como ego, o Espírito Santo é ao mesmo tempo o remetente e o destinatário, pois o que é enviado através dele retorna a ele, buscando a si mesmo ao longo do caminho e achando aquilo que busca. Nesse caso, quando a gente se conecta aos pensamentos mais elevados, ao nosso ser espiritual, à nossa essência, a gente está automaticamente se conectando com o Espírito Santo, que está dentro de nós. É por isso que, nesse caso também, o remetente e o destinatário são o mesmo. E ele continua finalizando aqui. Da mesma forma, o ego acha a morte que ele busca, devolvendo-a a você. Muito profunda essa leitura aqui. Eu espero realmente que tenha trazido um pouco de clareza a mais na vida de vocês, né? Porque viver uma vida de sofrimento não é legal. E existe uma vida muito melhor além dessa que o ego tem nos feito acreditar. Fim da leitura do livro-texto.